Então, boa noite. Muito bem-vindos ao Dharmata. Para quem está vindo pela segunda vez, terceira vez, quem está vindo pela primeira vez. Tem gente nova aqui, né? Quem está vindo pela primeira vez? Nossa, tem bastante gente. Tá? Mas é a primeira vez de Dharmata ou a primeira vez de sede também? Primeira vez de tudo? De tudo, mais ou menos, né? Tá bem. Então, a gente vai apresentar um pouquinho esse lugar, né? Falar o que acontece aqui, como é que a gente se organiza em encontros como esse. Então, o Sede Dharmata, ele já existe há mais ou menos uns 6 ou 7 anos, né, aproximadamente. E ele não é o primeiro SEB, né, na região urbana, assim, um local retirado, né? Isso começou lá no Rio Grande do Sul, onde tem o SEB Caminho do Meio, que é a comunidade mais antiga, né, do Lama Santen. E o Dharmata foi o segundo, né? Foi a segunda experiência, né, de um SEB, porque SEBs, tem muitos SEBs espalhados pelas cidades, né, no Brasil, vários. E agora a gente tem essa experiência que está se espalhando por vários estados, que é essa ideia de a gente poder se reunir em comunidade, né? Viver numa área afastada, natural, se organizar, se organizar a partir do Dharma, né? Assim, de forma bem prática, construir, trabalhar juntos, produzir, né? Agora a gente está começando com uma horta, tem outros SEBs que já tem escola, né? O Lama Santen tem 2 SEBs que já tem escolinha, né, para crianças. Então a ideia é que a gente vai invadindo todas as áreas assim, de atividades do mundo, né, com o Dharma. Aí a gente está tendo essa experiência aqui no SEB Dharmata. Nós somos um grupo ainda pequeno, né, de moradores fixos. Acho que nós somos 5 ou 6 morando aqui. Henrique e Lia, né, que também passaram por aqui, foram extremamente importantes, assim, desbravadores também desse lugar, né? Se mudaram lá para o Rio Grande do Sul agora. Mas nós estamos mais ou menos umas 5 pessoas e pessoas que vêm e vão em retiro. Então a gente tem essa área aqui embaixo, porque tem um morro, né? A nossa área aqui, nós temos 15 hectares, aquilo vai subindo, vai até o topo de um morro, lá em cima, né? E então a gente tem essa área aqui embaixo, que é a área da comunidade, e onde a gente estabelece os retiros abertos, como esse que a gente vai fazer nesse fim de semana. E tem uma área isolada onde acontecem os retiros fechados. Então a gente tem assim muitas pessoas em trânsito. Eu estava conversando com alguém, acho que com a Rocio, né? Que isso aqui parece uma rodoviária mesmo. Então as pessoas vêm e vão. A gente nem pode se apegar por muito tempo, porque é um local de passagem. Alguns vêm e ficam, mas a grande maioria passa uns dias aqui, uns meses, daí vai embora, né? Ou fazendo retiros abertos ou os retiros fechados. Então lá em cima a gente tem locais de retiro para a partir de 10 dias, 20, um mês, 3 meses. E tem um grupo que está lá para fazer um retiro de 3 anos, né? Faz um pouco mais de 1 ano e meio que eles estão lá. Então esse é um local para isso, né? Para a gente poder viver em comunidade e em uma espécie de retiro, né? A gente sai, né, da nossa vida comum e vem aqui para expandir a nossa visão, né, a partir do Dharma. Como é que a gente pode integrar o Dharma em todas as atividades, né? Atividades comuns mesmo, né? De como se organizar no dia a dia, como andar, como lavar, como comer, como cultivar, como se relacionar, né? Como se sustentar. Então todos vocês muito bem-vindos, né? Dando vida para esse lugar. Ele existe para isso, né? Para receber cada um. Quando nós nos organizamos em eventos como esse, né? No fim de semana, nós vamos ter esse período, né, onde nós vamos nos encontrar aqui para tratar diretamente dos ensinamentos e das práticas, né, de meditação, práticas de orações. Mas nós também nos organizamos como uma comunidade, né, porque a gente vai comer, né, vai circular no banheiro, dormitório, né, nas áreas ao redor. Então a gente se divide também em mandalas. Porque nós aqui nós não temos funcionários, né? Nós trabalhamos assim, tudo é sempre trabalho voluntário.
Então, no início dos eventos, a gente toma essa primeira noite para abrir um pouco, né, o conteúdo do retiro, mas para a gente também se organizar nessas mandalas, do cuidado com o lugar. Então, ajudar na cozinha, né, a preparar os alimentos um pouco antes das refeições, organizar os banheiros, o templo, os dormitórios. Aí a gente tem aqui, né, a Dani daqui a pouco vai me ajudar, daí a gente vai ver quem se voluntaria, né? Não é obrigado, né? Ninguém precisa se sentir obrigado, mas quem se sentir motivado a participar, né? Quando a gente se divide, vocês vão ver assim, que aquilo vira uma brincadeira, né? E assim, aquilo é a própria confraternização. A gente dilui tudo isso em várias pessoas e a gente consegue manter esse lugar em harmonia, né? Porque isso aqui é a base. Então, isso a gente já pode olhar como uma prática de meditação, né? Como é que a gente cuida do lugar onde a gente está estabelecendo, né, como o nosso local de retiro? Então, se a gente está num lugar onde a gente nem olha para as atividades, não olha para o que está sendo feito, não olha onde pisa, não olha para a comida que está sendo preparada, não olha para a limpeza, né, daquilo que a gente mesmo vai gerando, isso é o próprio reflexo de uma mente distraída. Então, saber cuidar do lugar, a gente vai falar sobre os 5 elementos, né? Então tem esse elemento fundamental, né? Terra, é o que tanto nos falta, né, nos tempos atuais. Nós estamos cheios de espaço e vento, nos falta a terra, né, cuidar do óbvio, cuidar do que está diante da gente, a gente tropeça e não vê, né? Tem tanta coisa acontecendo que é óbvia, mas a gente não consegue lidar com isso, né? Então o convite é que a gente lide com o óbvio, né, com a louça a ser lavada, os lixos a serem recolhidos, tá bem? Então a gente pode tomar isso realmente como uma prática de meditação e de cuidado uns com os outros, né? Porque assim, quando aqui a gente tem chamado isso, né? A gente tenta completar cada atividade, completar o ciclo de cada atividade, né? Normalmente a gente faz pela metade as coisas, né? A gente tira e não guarda, rasga e não cola, estraga e não joga, ou joga e também não olha onde colocou. Então é difícil a gente fechar o ciclo, né? Se eu tiro alguma coisa, eu uso aquilo, eu lavo aquilo, eu seco aquilo, e onde que eu guardo isso agora, né? Então a gente vai ver assim, que no final do retiro a gente sempre tenta, a gente tem essa esperança que um dia a gente consiga se organizar bem assim, mas final de retiro assim parece que passou um furacão aqui no Dharmata, né? Então tem xícara no banheiro, né? Tem roupa na cozinha, coisas extraordinárias. Viver no local coletivo, comunitário, é o local do extraordinário. A gente já viu eu nem vou comentar o que a gente já viu no Dharmata, né, para vocês não se chocarem, mas realmente a desatenção, ela pode manifestar qualquer coisa. Então vamos tentar assim, né, durante o retiro, cada um ser responsável realmente assim, por onde passar. A gente tenta passar com esse voto, né, que eu melhore o caminho por onde eu ando para as pessoas que estão vindo atrás. Nunca o contrário, né? Deixar desorganização, sujeira, né, obstáculos. Então isso ajuda a nossa mente, né, o trabalho da nossa mente consciente. Isso gera méritos. Então amanhã a gente vai falar sobre a prática da meditação. E a gente vai ver assim, que uma das etapas, né, anteriores à própria meditação é a gente cuidar das relações, dos lugares, porque a gente vai plantando um campo de méritos. Então o campo de méritos é o resultado natural das nossas ações positivas, em que a gente sente o universo cuidando de nós, o universo oferecendo uma almofada fofinha e quentinha para a gente meditar todos os dias, né? Então quando a gente anda de qualquer jeito no mundo, a gente não cuida da terra, dos objetos, dos lugares, nem das pessoas, a gente começa a tropeçar, começa a chover canivete e a gente não sabe por quê. A gente diz assim, amaldiçoado, preciso me benzer, andar com galinho de arruda, né? Preciso fazer uma limpeza astral. Não, a gente pode até fazer essas coisas, mas isso não resolve. A gente tem que trabalhar na raiz. Nós precisamos, o budismo é lindo nesse sentido. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas vidas. E começa assim. A gente não precisa ser assim, sabe? Pensar em coisas sobrenaturais. É esse cuidado com coisas óbvias, objetivas.
Então vamos tentar, assim, ao longo desse final de semana, fechar os ciclos. A gente observa um ao outro, né? Observa, aprende um com o outro. Aí eu vou primeiro dar uns recadinhos antes de entrar nas mandalas, assim, o que a gente deve, coisas que a gente deveria cuidar nesse lugar. Então, nesse lugar, a gente pede que não se fume, né? Que ninguém fume nada, nenhum tipo de, né, de fumo, que não se use, né, nenhum tipo de droga, nenhum entorpecente, nada intoxicante, nada que perturbe a nossa mente. Se alguém fuma, e realmente assim, aquilo é muito aflitivo, aí a gente pede que fume lá na estrada, né, sai aqui da área que tem entrada, né, então sai da área do SEB, aí guarda, né, vocês podem pedir um pacotinho, um vidrinho, alguma coisa pra gente, aí vocês guardam a bituquinha do cigarro, aí quando vocês voltarem pra cidade, aí vocês colocam isso em algum lixo, tá bom? Mas aí vocês tentem preservar a área do SEB, tá bem? A gente pede que nos dias que vocês estiverem aqui, vocês não circulem ali pela área do casarão, porque não é nossa essa área, tá? Ali é uma área particular, linda, né? Dá uma super vontade, assim, de andar por lá, assim, mas principalmente final de semana, né? Minha família, eles estão por ali, então se andem aqui pela área do SEB e pelas estradas, claro, né? Lá para a esquerda, lá para a direita, vocês aproveitem, né? A paisagem é linda, os lugares são lindos, então vocês só evitem ali perto do casarão. A gente pede que nos dormitórios, né, a gente cuide uns dos outros, que às 10 horas a gente faça silêncio, tá? Que a gente apague a luz dos dormitórios. Se for para sair, acenda uma lanterninha, tá? Não fica acendendo a luz, né, de toda a sala. Para cuidar daqueles que já estão dormindo, que vão dormir cedo. Então, conversas também aqui. Se for conversar, se alguém se encontrou e precisa conversar, né? Aí vocês procurem assim, não fica aqui na área da varanda, porque vai ter gente dormindo aqui no templo, perto do dormitório. Não tenham medo, aqui é um lugar seguro, vocês podem caminhar ali na estrada com uma lanterninha, né? Mas conversem em tom baixo e longe onde tem pessoas dormindo. E cuida assim com o tom da voz, tá bem? De manhã cedo, a gente vai começar a prática 5h30, mais ou menos, né? Acho que 5h20 toca concha, Wagner? 5h15, né? É isso. Mas aí, nesse momento, no dormitório também, né? Saiam com lanterna, não acendam as luzes, não façam muito ruído, né? Então, as pessoas que querem vir para a prática, tem aqueles que talvez vão ficar cansados e não queiram vir, então a gente cuida daqueles que precisam descansar, tá? Então, assim, sempre bastante discretos com os movimentos e ruídos. Quando a gente estiver fazendo prática aqui, que hoje o nosso espaço assim está aqui, está tudo concentrado perto do templo, né? Cozinha, secretaria. Então a gente vai pedir que nos momentos que as pessoas estiverem reunidas aqui, ou fazendo silêncio, ou fazendo puja, ou nos momentos que a gente estiver fazendo a nossa prática, né, com ensinamentos, que não se converse em voz alta na varanda. Aí de novo, né? Precisa conversar, dá uma volta pelos caminhos aí, mas aqui na varanda a gente tenta manter tudo bem na hora das refeições, né, que a gente vai se reunir nas mesas aqui, daí tá ótimo. Mas enquanto tiver prática aqui dentro, aí a gente faz prevalecer esse lugar, né? Daí o que tiver fora a gente mantém silêncio. A água também. Apesar da gente estar assim, agora em época de chuva, né, a gente está alimentando as nossas fontes, né, de água, a gente pede que vocês sejam assim, bastante cuidadosos, né, com os banhos, não tomar banho muito longo, cuidar na hora de lavar a louça, né, assim, para não deixar a torneira ligada, porque aqui a água ele é um artigo de luxo quase, sabe? A gente aqui, como a gente tem, né, água encanada, torneirinha assim maravilhosa, água jorrando, que a gente tem poço. E aqui, se vocês forem andar ao redor, as pessoas não têm poço. E às vezes tem que andar um monte com seus burricos para carregar, né, trazer água para casa. Então, em respeito assim, a todas as pessoas desse lugar, né, a gente procura ver o valor, né, do que é dessa base que a gente tem, né, os nossos poços,
água encanada, então a gente não esbanja, tá bom? O que mais desses tipos de recado? Vocês se lembraram? Queridos, então essa área de cozinha e secretaria são das 5h30 às 10 da noite, é acesso restrito, sabe? Porque lá na cozinha, principalmente, é desse tamanho a nossa cozinha. Então, se tiver uma pessoa a mais lá, pode cair na panela, vocês se cuidem, né? Então, fala ali, a porta ela é meio aberta, né? Então, na bancadinha ali, se precisar de alguma coisa. Aí na secretaria também, né? A gente pede que ali não se torne um local assim onde deixem coisas pessoais, pessoas circulando, né? Lá tem banheiro, mas aí os banheiros ali dentro podem ser usados pelas pessoas que vão dormir aqui ficar no dormitório à noite. Mas durante o dia, por favor, usem os banheiros ali do lado, tá? E evita a circulação ali dentro, porque também, né, vai ter gente trabalhando. O que mais? Os horários, né? Os horários das práticas. Então a gente vai ser tocada a concha às 5h15 da manhã. E aí o Wagner vai conduzir a prática de silêncio até às 6 da manhã, aqui no templo, tá? Então quem dormir aqui não tem muita escolha, né? Aí, assim, quem quiser dormir mais, mas não vai ter muita escolha. Daí a gente tenta organizar, né? Juntar o acampamento, assim, levantar o acampamento, deixar tudo bem organizadinho para as pessoas que vão vir praticar. E daí, então, das 6 às 7, o Wagner vai conduzir o puja, né? Como a gente fez agora. Daí, das 7 às 8, a gente tem o café da manhã. Eu vou falar só os horários, daí daqui a pouquinho a Dani vai falar dos horários das mandalas, né? Das ajudas. Então, das 7 às 8 vai ser o café da manhã. Das 8 às 9 é um horário de descanso. E também tem esse horário que a Dani vai explicar, que é um horário de cooperação para cortar legumes e preparar a base para o nosso almoço, né? A gente já vai pegar os nomes de quem quer participar. Daí das 9 ao meio-dia a gente se encontra aqui no templo. Amanhã a gente vai falar sobre os ensinamentos e a prática da meditação silenciosa. Do meio-dia a 1, nós almoçamos e limpamos, né? A gente tenta fazer isso, né? De 15 para 1 a gente já começa a fazer a limpeza. Então do meio-dia até 15 para 1 a gente faz a refeição. Aí 15 para 1 a gente já começa a organizar para que a gente tenha descanso, né? Para que a gente possa... Antes não vai dar muito sono, né? Depois do almoço, se a gente não der uma dormidinha, aí já 2 horas volta aqui, porque daí das 2 às 5 a gente volta para os ensinamentos e a prática. Então, se a gente se organizar bem, a gente tem uma horinha assim de descanso. Daí das 2 às 5 os ensinamentos, das 5 às 6 vai ter prática física. Aí o João se ofereceu, né? Vai oferecer, João? O João se ofereceu para dar alguma atividade física. Ele falou que está vendo o que vai fazer com vocês, né? Das 6 às 7 janta e banho também, né? É um horário meio assim, fica tudo meio apertadinho. Vocês têm que jantar, tomar banho e ainda vir para o puja sorrindo às 7 horas. Aí das 7 às 8 a gente faz o puja de novo. E às 8 a gente se encontra aqui de novo, até umas 9h30, para a gente conversar, fazer algumas coisas mais. Isso. E daí no domingo, no mesmo horário da manhã, e meio-dia a gente termina. Vai passar rápido, gente. Vamos aproveitar, viu? Aí só uma coisa que eu queria falar também, né? Se vocês quiserem, é um retiro. Então, se vocês quiserem aproveitar esse tempo para vocês se recolherem um pouquinho mais, se oferecerem essa possibilidade de mais silêncio, né? Não é uma imposição, a gente não vai impor, mas se nos intervalos a gente não fez, né, os crachazinhos de silêncio. Tem alguns? Posso procurar, eu acho. A gente pode improvisar. Se alguém quiser um crachazinho assim, estou em silêncio, para que ninguém se sinta constrangido, né? Não querem entrar? Tá bom. Para vocês aproveitarem.
Porque em retiro acontece, isso foi agora no retiro com Alan Wallace, ele pediu várias vezes, depois ele dava risada, mas, porque é muito difícil, né? Mas ele falava assim, vocês não querem nos intervalos fazer mais silêncio, né? Aproveitar esse momento justamente para praticar aquilo que está sendo oferecido? Assim, um pouco deu certo, um pouco não deu, né? Mas a gente lembra, né, que pode ser uma oportunidade. A gente pode olhar isso aqui como um encontro e uma confraternização. Mas a gente pode olhar essa confraternização não a partir de uma fala que está festejando, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente pode sentir uma alegria, né, de estar juntos, mais silenciosos, mais atentos. Porque senão isso que eu falei para vocês, ó, das atividades, isso vai assim, ó, por água abaixo. Quando a gente começa a falar, a gente já não vê mais o que está fazendo. A gente quer inclusive fazer rapidinho para poder continuar falando. Né? Daí faz tudo de qualquer jeito. Mas isso não é porque eu quero as coisas bem feitas, não é por isso, né? É que é só uma consequência. Mas se vocês praticarem o silêncio, vocês vão ver que vocês vão aproveitar mais o próprio conteúdo que vai ser trabalhado aqui, né? Aí fica essa sugestão, tá bom? Lembra de mais alguma coisa? João? Só um bocadinho que eu me lembro antes dos chuveiros. O pessoal que está tomando banho tem uns chuveiros quentes, o eletricista pediu para deixar ele desligado. Aí tem uma tomadinha lá em cima. Deixa ele desligado, abre, aí liga. Aí antes de fechar, desliga novamente e aí fecha. Para não dar choque? Ou não tem nada a ver? Não, para a segurança do chuveiro mesmo. Ah, tá. Ele falou que é melhor, o chuveiro é melhor assim. Ele gosta mais. Ah, tá certo. E cuidem, queridos, e falando em banheiro, assim, não joguem nada nos vasos, tá? Esses vasos não estão preparados para isso, tá? Joguem só o que é permitido. Papel e outras cositas más, não, tá bom? Eu acho que tá bem assim, né? Se a gente for lembrando de outras coisas, a gente vai conversando. Dani, acho que a Dani quer pegar isso aqui, Dani? Acho que dá para todo mundo escutar? Dá. Os horários que a Marcinha falou, a gente vai colocar nos dormitórios, aí vocês podem olhar. E também vai ter aqui no quadro de avisos, tá? Se tiver alguma dúvida. Tem os horários da refeição, né? Que a gente falou. E nos outros horários a gente sempre deixa frutas e tem uma mesinha ali com bolachas, tá? Então vocês podem ir lá, né? Qualquer momento pegar. Como a gente falou, a Marcinha falou, a gente aqui não tem funcionário. Então todo mundo faz parte dessa mandala para ajudar o retiro a funcionar. Então a gente dividiu em várias mandalas, da cozinha, do banheiro, dos dormitórios, para a gente fazer nosso retiro funcionar. Por exemplo, a mandala do café da manhã. Entre 5 e 6 horas da manhã, a gente precisa de 2 pessoas para cortar mamão. Aí, eu queria saber se alguém quer se disponibilizar. Como é o nome? Tatiana. Teu nome? Gore. Depois do café da manhã, a partir de umas 7h45 até umas 8h30, seria a arrumação. Tirar, né? Café da manhã, organizar na cozinha o que sobrou, limpar as panelas. Eu acho que umas 3 pessoas, 3 ou 4. Como? Lúcia. Tá. Clarice. Na do almoço, que é para preparar o almoço, entre 8 e 9 horas da manhã, a gente corta legumes, Luzinha, Justina. Tem gente que já é profissional aqui, né? De mandar aula. De que horas? 10 às 11, né?
Ana Paula. Qual é o horário? São duas Ana Paulas, né? É de 8 às 9. O horário que parou para isso. 8 às 9. Mais alguém? São Elis, Bruna. Mais alguém? A Nanda também vai? Pronto. Aí agora a arrumação após o almoço, que seria a mesma coisa. Tirar o almoço, guardar o que sobrou, limpar as panelas, limpar as mesas ao redor. Aí acho que umas 3 pessoas. Seria Simone. Quem é Simone? Esther. Rocio. Rossana. Rocio e Rossana. Agora a preparação do jantar, que seria o cortar legumes depois do almoço. De 1 às 2. Eu acho que umas 6 pessoas. É Mônica de que? Romário. Romário. Cristiano. Memória boa, mas Hã? memória boa. Ah, é. Maurício. Tchau, Ananda. Tchau, bebê. Mais alguém? Aí depois do jantar tem a arrumação do jantar, né? E teria uma pessoa também para ajudar a servir. Né? Uma pessoa para ajudar a servir e 2 pessoas para recolher o jantar. Alguém quer? Ana Paula? Contada. Gustavo. Gustavo. É que horas aí? É de 6. Quem vai ajudar a servir seria mais ou menos na hora do jantar. Janta Pra primeiro. recolher. E para recolher seria umas 6h45 até umas 7h15, 7h30 no máximo. Mais alguém? Aí a gente precisaria de uma pessoa para repor a mesinha do café, do chá, das bolachas. Eu vou fazer. E aí agora a gente vai começar. Essas mandalas são todas entre 8 e 9 horas da manhã. É a mandala do banheiro, para limpar o banheiro, dar uma lavada geral, Liliane. Juliana. Como é o nome? Liga. Lília. E mais alguém? Vinícius. O Vini vai vir? Ah, que bom. Ele é do banheiro, né? Aí, 1 ou 2 pessoas do dormitório feminino que fazem só varrer, assim. De manhã, só pra Rossana, né? No dormitório misto, alguém que esteja lá. Eduardo? Daniel. Daniel?
dá uma varrida, a gente faz almoçar. Como é o nome de vocês? Como? Ah? Ana Amélia. Pronto, agora acabou. Se alguém passar mal, assim, descobrir que aquele trabalho foi mal escolhido, vocês se empolgaram e depois descobriram que aquilo era uma tragédia, vocês podem trocar, tá? Aí vocês vêm, conversam com a gente faz permuta. Tá bem? Feminino para limpar. Só tem uma pessoa lá para limpar do feminino. É só dar uma varrida. Pode mais. Eu tomo esse. Como é teu nome mesmo? Cristiana. Cristiano. Qual o horário de falta? 8 às 9. Aí eu vou colocar esse ali também, no caso de avisos. Aí se vocês quiserem olhar. O Wagner que falou? Só uma detalhe com relação à inscrição. Aí amanhã de manhã, também nesse intervalo das 8 às 9, também à tarde, depois do meio-dia, aí vai estar o Eduardo e eu ali na frente também. Então quem fez o check-in, quiser fazer o pagamento, quiser dar uma contribuição, faz o pagamento ali da nossa. Então nesse horário também, das 8 às 9, o horário que a gente vai estar ali na Então, voltou. Foi pra onde? Então, acho que as mandalas também, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Pelo menos iniciar a nossa conversa. Então, te agradece a colaboração de todos. Quem não sabe nada sobre meditação? Só conhece o nome? Ai, que bom! Então já dá para começar pela metade do caminho. Que ótimo, né? Acho que a meditação está sendo muito falada, né? Muito bem falada, né? Ganhando respaldo, né? De várias áreas da ciência. Não que a gente precisasse. Quem já testou sabe que é assim mesmo, né? Então, como é que não viram isso antes? Não é? Mas é muito bom, né? Algumas pessoas vão entrar justamente porque esse respaldo está acontecendo, né? Pela área da medicina, da psicologia. Então, no budismo a gente vai encontrar a meditação assim extremamente detalhada, né? Vários métodos, aquilo muito bem explicado. Mestres que vão nos pegar assim pela mão, né? Fazendo todo o trajeto, né? Falando do que fazer antes da meditação, do que fazer durante a meditação, do que fazer depois da meditação, o que fazer com os obstáculos que vão surgir dentro da meditação, quais são os sinais de avanço dentro da meditação, né? Tudo muito bem explicado em relação ao corpo que medita, a energia, né? Como é que a gente trabalha. O nosso retiro vai estar assim focado, né? Nesse trabalho com a energia. Eu vou explicar corpo e mente, claro, mas o foco da nossa meditação vai ser a energia. Então, porque está super bem explicado também. Daí amanhã eu vou falar, vocês vão ver assim, que veículo, né, que instrumento maravilhoso para a gente saber lidar com o mundo interno, a partir da energia. E também super bem explicado o funcionamento da mente, como é que ela opera, como é que a consciência está ali, como é que a experiência da realidade surge nesse espaço da mente. Então, ensinamentos muito sutis, muito detalhados, profundos, disponíveis, né? Como nunca. A gente vai ver isso. Ensinamentos que eram secretos, né? Até um pouco tempo atrás, e eles estão assim disponíveis em livros, uma livraria. Olhe para isso, né? E mestres assim expondo isso abertamente. Então, a gente deveria aproveitar essas condições, né, desses ensinamentos estarem abertos, da gente não se preocupar com aspectos religiosos, né,
quem tem uma dificuldade, a gente pode olhar a meditação sem ritual nenhum. Uma prática desnuda, clara, de como reconhecer a verdadeira natureza de nós humanos. Então, isso diz respeito à nossa vida. A gente não vai recebendo esses ensinamentos e praticando a meditação, a gente não vai se tornar nada. Acho bom lembrar isso, né? Porque a gente pode, como dentro da vida comum, a gente está sempre fazendo alguma coisa para mudar e se tornar alguma outra coisa melhor do que aquilo que a gente é. Né? Normalmente é isso que a gente quer, né? Se vocês vieram aqui para se tornarem pessoas melhores, não é bem isso que a gente vai fazer. Apesar, né, das pessoas que meditarem se tornarem pessoas melhores. Mas o que eu quero dizer é que isso não é o foco. Tá? Então a gente não precisa, a gente não olha para a meditação como se a gente fosse se tornar alguma coisa. Né? A gente vai fazer um ritual para a gente ser outra pessoa. Né? A meditação ela vai fazer o contrário. Ela vai remover tudo aquilo que nós não somos. Todas as artificialidades, né, da nossa vida, da nossa consciência, para mostrar aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos não pertence a uma tradição religiosa, filosófica. Se todos nós somos seres humanos, a condição natural que a gente vai encontrar pertence a todos. Não tem seres humanos que vão encontrar uma condição diferente, né, dos outros. Então, o Shagdu Rinpoche, ele faz essa... Quando ele vai contemplar a equanimidade, né, ele diz isso, que nós deveríamos nos olhar como seres completamente iguais, desde a base, como seres humanos. Né? Olha o corpo que a gente tem, o que a gente come, o que a gente faz. Mesmo que a gente mude um pouquinho de cultura para cultura, mas isso não é nada. Né? Os processos naturais como seres humanos estão ali, iguais. Então nós somos iguais nessa base. A gente quer ser feliz, quer evitar sofrimento, a gente tem as nossas dores, as nossas alegrias, a gente tem que comer, a gente acredita no trabalho, a gente faz movimentos muito parecidos, todos, nenhuma diferença. E no aspecto último, no aspecto da liberação, também, todos são seres, são Budas, seres divinos, iluminados, adormecidos. Mas nós somos iguais. Então, desde essa condição em que a gente se encontra hoje como seres humanos, até esse aspecto primordial, a nossa verdadeira natureza. Como bons praticantes, se a gente mergulhar, né, nesse método, a gente vai encontrar essa naturalidade. A gente vai ver que não tem nada de especial do budismo. Por isso que em Prajnaparamita, essa prática que a gente fez hoje, lá está escrito, né? Assim, não há caminho, não há sabedoria. Ele devora, né, a sabedoria, quando ela brota de dentro da meditação, ela acaba com todas as artificialidades, inclusive com o caminho espiritual. Então o caminho é uma artificialidade. Para seres que se sentem caminhando no mundo, os mestres dizem, há um caminho. Você que anda caminhando muito, tem um caminho que é melhor do que os outros. Mas não há caminho nenhum. A gente não vai de um lugar para o outro. Aquilo que a gente vai descobrir já está. A natureza primordial da nossa mente, ela cria toda essa história, né, de um mundo, de coisas a serem feitas, de um eu, né, que está observando as coisas. Mas a gente está sempre dentro da nossa consciência. Isso que a gente vai descobrir, com uma mente silenciosa. Por isso que a gente vai descobrir que a gente nunca foi de um lugar ao outro. Mesmo quando estava fazendo os caminhos comuns. Né? Para quem gosta de viajar e dar voltas ao mundo, um dia vai descobrir que só passeou dentro da sua própria consciência. Estava visitando as suas marcas mentais. Então foi para a Itália, achou que estava visitando a Itália. Estava nada. Estava vendo a si mesmo. Porque cada um que vai lá vê coisas diferentes. Eu confesso que quando o Lama falou isso uma vez, eu fiquei chocada, assim, porque eu gostava de viajar. Aí quando ele disse isso, eu falei, sério?
Eu gosto ainda, né? Mas ele falou que é isso. Né? Então a gente gosta. Claro, quando a gente se sente expandindo, não vou dizer que não é bom viajar, mas essa expansão é só isso. A gente vai expandindo assim o espaço da própria mente, visitando várias marcas, né? Descobrindo outras formas, né, de ser, mas sempre com pressupostos pessoais. A gente nunca vê de forma original, a gente não está só observando os lugares, né? Então a gente vai descobrir isso, que mesmo enquanto a gente achou que estava andando no mundo, a gente estava andando no mundo interno. Aí o caminho espiritual também vai parecer que a gente está dando passos, né? Saindo lá dessa condição miserável de seres humanos, rezando, pedindo bênção, ó, eu, pobre coitado, que miserável, né? Aí estão lá os Budas, falam assim, pô, como é que ele pode falar um negócio desse, né? Um Buda se achando miserável. Mas tá bom, aí vamos conversar com ele. Aí ele vai fazendo a prática, aí os Budas vão dando remédio, assim, remédio até, fala assim, ó, acordou? Porque é só isso que eles vão dar, eles vão nos dando pílulas, assim, para ver se um dia a gente desperta desse sonho. Então a consciência primordial, ela pode se fazer humana, pode surgir dentro de um corpo, pode se sentir no mundo. Mas mesmo quando a gente surge nesse corpo, mesmo quando a gente se sente vendo e vivendo a partir de uma consciência humana, é a consciência primordial que está permitindo isso. E a consciência primordial não reclama. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então a consciência primordial é como se fosse o barro, né? Lá, assim, livre, mas completamente plástico, moldável, tudo pode. Aí a gente começa a fazer coisas com o barro. Às vezes a gente se assusta com o que faz, mas o barro nem passou a se sentir aquilo. Ele simplesmente acolhe. De repente a gente faz coisas agradáveis, mas o barro não se sentiu mais agradável, porque ele agora é um vaso de flores e não é, né, uma cara feia. Então o barro simplesmente vai acolhendo qualquer coisa que a gente faça com ele. Assim é a consciência primordial, a natureza primordial. A gente pode de repente abrir um olho e dizer, eu. A gente começa a ver coisas e diz, o mundo. Embora nunca haja essa separatividade efetivamente, mas a consciência primordial permite a ilusão. E aquilo opera e parece real, e a gente vive e começa a fazer as coisas funcionam. Isso é um milagre, né? Da ilusão. Isso tudo é a consciência primordial. Aí, pela prática da meditação, nós podemos continuar habitando esse corpo, a sensação aí de estar nesse mundo, mas a gente pode acessar de novo a consciência primordial. A gente já estava ali, por isso que é possível. Não é que a gente vai construí-la, a gente só vai reconhecê-la. Então a gente pode receber instruções de meditação muito claras para simplesmente desfazer aquilo que encobre esse reconhecimento. Então a meditação, ela não é algo para a gente construir experiências, construir uma consciência especial. É o contrário. A prática da meditação é a desconstrução, é o despir-se, é deixar cair aquilo que não é, para que aquilo que é naturalmente existente, livre de tudo aquilo que foi criado, brilhe e apareça. Então eu acho bom receber essas instruções, para a gente não achar que a gente vai ter um trabalho árduo para ser uma outra coisa que a gente não é. Então é bom assim, a gente olha para a gente mesmo. Vocês hoje, antes de dormir, se olhem no espelho. E vocês falem para vocês mesmos. Ok, eu não vou mais querer mudar você. Eu te aceito. Tá bom? Desse jeito aí. Eu nunca gostei muito assim, eu sempre quis mudar umas coisinhas, mas tá bom. Agora chega. Eu aceito o meu corpo como ele está. Esse rostinho que está aí. Eu aceito as emoções que estão aí. E eu aceito todos os pensamentos que estão aí. Pronto, acabou a briga. E a partir de agora, a gente vai acolher
tudo que nós somos. Porque não há outra coisa para a gente ser. O ponto não é querer ser outra coisa. Porque tudo isso que a gente acumulou, essa cara, essas emoções e esses pensamentos, mesmo que a gente fique ali embolado, querendo fazer com que eles sejam melhores, esse não é o ponto. Quanto melhor a que a gente quiser ser, maior é a região de sombra que vai crescendo junto. Porque o ponto não é nem ser bom e nem ser ruim. É a gente voltar a um estado de consciência original, onde não tem bom e ruim, bem e mal, bonito e feio, grande e pequeno, esses extremos que surgem da visão separativa. Então a gente não precisa querer ser melhor e nem querer ser pior. A gente simplesmente vai parar. A gente vai parar até onde chegou com esses esforços. Não faz mais esforços. A gente vai entrar na prática da meditação para relaxar com nós mesmos. Vai deixar de interferir naquilo que a gente construiu até hoje. Para que tudo isso volte para o seu estado natural. Que é a própria natureza primordial. Tudo surgiu dali. O corpo, a energia, a mente. Não precisa brigar com isso, gente. Não precisa mudar nada. Se a gente parar de interferir, a gente vai reconhecer de onde tudo isso surgiu, vai permitir que isso volte para esse lugar e vai se colocar de novo num lugar onde a gente pode escolher agora quais são as melhores qualidades para eu manifestar. Que seja bom para mim, que seja bom para o grupo, que seja bom para o planeta. Aí desde esse lugar surge esse alívio. Porque qualquer coisa que a gente construa, nós não vamos passar a ser aquilo. Aquilo é só uma possibilidade. A gente não perde mais o espaço de liberdade e a consciência livre. A gente manifesta e dissolve. A cada dia a gente morre. Cada dia a gente tira a roupa, toma banho, por fora e por dentro. Lava tudo. Se lava dos pensamentos, se lava das emoções, se lava dos hábitos. E amanhã, sei lá o que será. Começa do zero. Gente, isso não é poesia. Pode entrar, querido. Isso é realmente assim. Só que o que acontece? No dia seguinte, a gente não consegue se libertar do que viveu. E aí a gente começa a lembrar do que aconteceu. A gente tem a capacidade de reviver emoções. E a gente pega aquela coisa pesada. Daí é como se a gente olha que coisa horrível. No dia seguinte é como se a gente pegasse a mesma roupa suada, o sapato, a meia, tudo que usou no dia seguinte, e sai fedorento. Gente, é assim. Não adianta trocar de roupa e tomar banho. Está fedendo por dentro. A gente chega magoado nos lugares, bicudos, cheios das marcas do passado. Todo mundo cansado de olhar a nossa cara daquele jeito. Fala, de novo, não acredito. A gente mesmo vai ficando cansados. A gente queria se livrar daquilo. Então a meditação é isso. A gente vai começar a perceber que tudo que a gente passou ao longo do dia não precisa de continuidade. Se você for dar continuidade, é por uma escolha e porque aquilo está sendo útil. Mas você não perde mais o espaço. Espaço é uma qualidade fundamental da mente. Nós estamos fixados na luminosidade, no aspecto dinâmico da mente. E por isso nós estamos acelerados e fixados, aparências, conteúdos. E o espaço, como nós estamos muito acelerados, ele passa batido, desapercebido. A gente não tem liberdade, não sabe parar, não sabe contemplar. Vou para frente, continuo, paro, faço novas escolhas. Nem passa pela nossa cabeça. A gente não se sente mais num lugar de escolha, de contemplação, de pausa. Então a meditação vai trazer de novo o aspecto do espaço livre da consciência. Aí a luminosidade, ela pode ser usada de outras formas a partir dessa liberdade. E como eu falei, uma vez usada, uma vez a gente dando início a alguma criação, a gente tem escolha de recuar, tem escolha de soltar, rever, e a cada dia realmente
morre. Eu vou ensinar isso nesse final de semana. Como é que a gente nasce e morre a cada dia, a partir dos 5 lugues. Então a gente vai fazer a prática de renascimento e vai fazer a prática da morte durante a noite. Porque isso vai ser um bom treinamento. A gente vai morrer mesmo um dia, né? Vai ficar fácil. É verdade. O processo é o mesmo. Amanhã a gente olha isso. Então, por isso que no budismo se diz, a meditação é o maior presente que a gente pode se dar nessa vida. Ela é mais poderosa do que as crenças, do que os rituais. Porque ela realmente te dá os instrumentos para você lidar com você mesmo, para você descobrir quem você é. E aí você, tudo aquilo que antes você rezava pedindo fora, você vai descobrir que está dentro. Que as bênçãos vêm de dentro, que o Mestre está dentro, que Deus está dentro, que o Buda está dentro, seja lá o nome que a gente quiser dar. Não tem dentro e fora, pois até isso desaparece. Mas a gente tem isso. A gente não pode mais passar a vida sem ver isso, sem descobrir isso, porque senão o nosso movimento ele é inglório, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente desgasta, daí vai o corpo, vai a energia, vai a inteligência, para nada. Aí chega o dia da nossa morte, a gente vai sentir um remorsozinho, para não dizer um remorsozão. Né? Porque a gente vai ver que, principalmente se a gente recebeu as instruções, se a gente encontrou um mestre, se a gente andou por lugares de prática, a gente vai lembrar disso. A gente vai lembrar, né, das relações assim, que a gente não cuidou, mas principalmente a prática espiritual. Olhem para isso assim com bastante cuidado, bastante carinho. A gente adia um pouco, né? A gente pensa assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho que me aposentar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas se a gente começa a entrar realmente na compreensão de Prajnaparamita, e a gente entende que o mundo é espelho, né, do mundo interno, então a gente vai ver que as prioridades somos nós que criamos. Não são as coisas que nos chamam, somos nós que estamos grudados nas coisas. Porque nós damos os valores, nós damos prioridades. É assim. Então, mesmo que a gente tenha agora, né, a gente tem família, eu acho que tem um circo armado assim, né, para a maioria das pessoas. Então ninguém sai correndo e fazendo qualquer coisa. Mas certamente nós podemos abrir janelas importantes na nossa vida. E aí a partir dessas janelas, que não precisa ser o todo ainda, né? Mas é uma parte importante, onde a gente vai contemplar os ensinamentos e praticá-las. Gente, isso vai causar um terremoto na nossa vida. Não tem nada que não seja abalado pela visão do Dharma, uma vez que a gente se deixe encharcar por esses ensinamentos. Porque é a consciência que vai ficando encharcada do Dharma, iluminada pelo Dharma. Aí, se tudo está no espaço da nossa consciência, tudo vai ser tocado pelo Dharma. As relações vão mudar, os locais vão mudar, a nossa percepção do mundo, da natureza, do sistema. Isso é revolucionário. Isso sim é revolucionário. Então, se a gente quiser realmente, né, cuidar do mundo, do planeta, dos grupos, né, das comunidades humanas, a gente precisa fazer a transformação da consciência. A gente vai cuidando um por um. Muito mais eficaz, muito mais eficiente a gente vir pela base, assim, ó, né, um por um, do que a gente vir de cima com receitas, né, assim, de novos sistemas, regras, leis, porque isso já foi feito, né? Isso tem sido as grandes, né, as mudanças têm sido propostas a partir disso. A gente vê que não funciona, né? Inteligência não nos falta, mas a nossa vida em sociedade está cada vez mais caótica, né? Então a gente tem que começar agora diferente, de começar de baixo, cuidando de cada pessoa que a gente encontrar,
Primeiro nós. Então, começa o primeiro número 1 somos nós. Né? A gente fazer a nossa prática e a gente fazer essa transformação de consciência. Vai fazendo, né? E aí vem o segundo número 1, porque é sempre 1 a 1, tá? Se a gente quiser trabalhar coletividade assim, a partir de centenas, milhares, não tem como. A gente tem que pegar 1 a 1. Então, cada pessoa que a gente encontrar, ela é assim, o tesouro que caiu na nossa frente. Aí, 1 a 1, a gente vai ajudando essa pessoa a partir da nossa própria prática, né? Da nossa própria consciência que vai mudando, a gente vai contaminando o outro, né? Para o bem, né? Realmente contaminando. Porque é irresistível, né? A gente está diante de alguém com os olhos lúcidos. A outra pessoa é lúcida, ela só não sabe. Ela está adormecida, esquecida, sofrendo sem precisar. E quando a gente encontra um olho lúcido, né, do mestre, aquilo revolve tudo por dentro. Tem alguma coisa ali, a gente diz, ok, eu não sei bem direito o que ele está me propondo, mas eu vou fazer esse retiro com ele. Vocês já encontraram o Lama Santo e vocês sabem que é assim, né? Vocês começam a ouvir, daqui a pouco ele vai, né, com as palavras, com a presença dele, nos levando para um outro lugar. E a gente sente que aquilo é nosso. Só que daí o único probleminha é que 2 dias depois a gente não lembra mais como é que chega naquele lugar, né? Aí a gente precisa do Lama para... Dá para dar um mapinha de novo, Lama, que eu não entendi como é que eu fui, eu não me vejo mais lá? Mas se nós formos capazes de acompanhá-lo, se nós sentimos que aquilo reverberou no nosso coração, é porque aquilo é nosso. Aí todo o trabalho da nossa prática vai ser estabilizar a consciência nesse mesmo lugar. Aí chega um momento que a gente não sai mais dali. Tá? Aí a gente não precisa ficar agarrado fisicamente ao mestre. Aí isso se chama Guru Yoga. A nossa mente é a mente do mestre. Não é a mente daquele mestre, né? É porque é a mente primordial de todos os mestres. Então a gente faz o trabalho, a gente assume esse compromisso. Aí na medida que as consciências vão mudando, é natural o sistema mudar, porque o sistema é consequência da consciência. Então se a gente quiser entender a consciência humana hoje, basta olhar. Amanhã a gente vai falar sobre os 5 lungs, daí a gente vai ver o que são os 5 lungs desorganizados. A gente vai ver na Terra. A Terra desorganizada, o ar desorganizado, os incêndios, tudo. A Terra toda tremendo. Então, uma consciência que se ilumina, ela vê de forma iluminada os seres e o mundo. E aí ela é capaz de ajudar as pessoas a se organizarem, se iluminarem. E a gente poderia ter uma sociedade iluminada. Sem esforço. Por isso que a gente tem que colocar o amor, o respeito em leis, né? A gente tem lá o estatuto da criança, o estatuto do adolescente, o estatuto da mulher. Poxa, tem que pôr um estatuto, né? O estatuto do homem, tadinho, também tem homem sofrendo, né? Aí o que a gente... Não adianta fazer estatuto, porque daí depois do estatuto tem que ter as penalidades. Aí as penalidades, a fiscalização, né? As penas, todas... Não adianta. Então a gente precisa mudar a consciência, porque aí os valores eles são naturais. Sem esforço. A gente vai cuidar uns dos outros sem esforço. Então a gente continua fazendo no mundo relativo aquilo que importa agora. A gente continua fazendo as leis para que não desmatem, para que não envenenem, para que não violentem. A gente continua tentando curar, cicatrizar, nutrir, né? A partir de receitas. Mas a gente não pode achar que isso agora é o absoluto, que isso vai resolver. Isso é paliativo. Então a gente tem que entender que a transformação se dá na consciência. Então a gente vai fazendo as duas coisas, como nós mesmos. A consciência primordial não precisa comer, tomar banho, nem fazer yoga, nem meditação. Mas a gente vai fazer tudo isso no nível relativo enquanto a gente precisa, para esse reconhecimento. Aí em comunidade também.
Tá bom, queridos. Acho que vocês estão cansadinhos também, né? Mas fica isso como abertura, né? Para o nosso encontro no fim de semana. E amanhã eu vou detalhar mais essa historinha do corpo, da energia, da mente na meditação, silêncio. Vamos fazer práticas juntos, né? Porque é um retiro de prática. Fica bem assim para vocês? Tá. Podemos seguir mais ou menos por onde começamos? Aí? Tá bom.